Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, primeira semana do tempo comum, e vamos meditar o Evangelho de São Marcos da Santa Missa de hoje. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. De madrugada, estando ainda escuro, ele se levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: todos te procuram. Disse-lhes: vamos aos outros lugares, às aldeias das vizinhanças, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Queridos irmãos e irmãs, então esse Evangelho da Santa Missa hoje nos ajuda na nossa caminhada, no cotidiano do nosso dia a dia, do tempo comum, porque vemos Jesus em Cafarnaum anunciando o reino com todo o poder, mostrando o seu poder sobre os demônios, sobre as doenças, sobre tudo. E ele trabalhava incansavelmente, mas não deixava de rezar. De madrugada, estando ainda escuro, se levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Agora imaginas tu, Jesus, verdadeiro homem, é claro, santo todo, mas Deus. E se retirava para rezar, para estar com o Pai, na união do Espírito Santo. E se ele fazia isso, imagina nós, que somos fracos e pecadores. Muito mais temos nós que rezarmos. No cotidiano da nossa vida, temos que tirar tempos diariamente para estarmos com a palavra de Deus, em oração, meditação, em diálogo com o Senhor. É daí que vem a força para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para aguentar o trabalho, a família, os problemas, a cruz. Sem oração não aguenta não. Então Jesus hoje nos ajuda no nosso dia a dia, mostrando que trabalhar sim, cumprir a missão sim, mas não deixar nunca de rezar. É fundamental rezar. E a palavra de hoje, essa cura da sogra de Pedro, que é a mais concreta, fala de muitas curas, exorcismo, mas fala de uma pessoa concreta, que é a sogra de Pedro, a danada da sogra, que estava com uma febre muito alta, acamada, paralisada na cama, por essa febre. Mas nós sabemos que a febre não é doença, ela é um sintoma de uma doença, de algo mais profundo, uma infecção ou uma inflamação. Então a febre é o sintoma que mostra que tem algo lá que não está bem lá para dentro, não. Então a sogra de Pedro estava ali com essa febre, mostrando que por dentro não estava bem. Ela precisava ser curada. Então Jesus se aproxima, estende-lhe a mão e a levanta. E o verbo que Jesus diz para ela levantar é o mesmo que se usa para a ressurreição. Se levantar é o mesmo que ressuscitar. Quer dizer que essa mulher estava não só de febre, uma doencinha não, estava realmente morta por dentro. E Jesus a ressuscitou. Então isso é importante para nós, irmãos, porque às vezes estamos aí paralisados também, como que mortos,
e precisamos também sermos ressuscitados pelo Senhor. E logo que ela se levanta, que ela é ressuscitada, que Jesus a levanta, ela se coloca a servir. Antes não conseguia servir, estava paralisada na cama. Agora ressuscitada, curada, libertada dos enganos, das mentiras do demônio, do egoísmo, do comodismo, a sogra coloca-se a servir a todos, doando a sua vida. Então nós, para doarmos a nossa vida, precisamos também sermos curados por dentro do comodismo, do egoísmo, das nossas próprias vontades, do nosso próprio fechamento. E a primeira leitura hoje nos ajuda a entender bem esse evangelho. A primeira leitura da carta aos Hebreus diz que Jesus, se fez homem, assumiu essa carne mortal, essa natureza mortal, no seio de Maria, e assumiu sobre nela todos os pecados do mundo, para que na mesma carne matasse esse autor do pecado, o demônio, o vencesse na carne. Então Jesus é Deus, mas é verdadeiro homem. E ele veio para ele vencer o demônio, diz a carta aos Hebreus, para nos libertar. Porque o demônio, pelo medo da morte, mantinha todos escravos. Por isso que ele sai fazendo tanto exorcismo no evangelho de hoje por toda a Galileia. Porque o profeta na noite de Natal diz: Galileia dos pagãos, o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz, os que jaziam na sombra da morte e das trevas. Para eles uma luz brilhou, e essa luz é Cristo. Então o demônio estava fazendo a festa na Galileia, no meio desse povo que estava nas trevas, já estavam praticamente paganizados, perderam a fé. O demônio fazia a festa. Mas Jesus chega com todo o poder e glória, anunciando o reino, curando, libertando, salvando, ressuscitando. Então, que morte é essa? Que nós temos tanto medo e por isso permanecemos escravos? É a morte do pecado. Porque todos nós nascemos no pecado, como bem diz Davi no Salmo 50, pecador minha mãe me concebeu. Nós todos, descendentes de Adão e Eva, nascemos fora do paraíso, fora da comunhão, da graça, da visão de Deus. E esse pecado, essa ausência de Deus, nos fez experimentar essa morte. A pior morte não é a física, é a ausência de Deus, que é a vida plena, a vida eterna. Então nós temos medo agora de morrer, porque já experimentamos a morte, o não ser. Quer dizer, experimentamos a ausência de Deus e agora temos medo de morrer, de dar a vida. Porque já experimentamos esse não ser pelo pecado original e os pecados pessoais também. Então o que acontece? O que acontece é que aquele, por exemplo, que está na droga, fala: se eu deixar a droga, não vou ser feliz, tem medo de deixar. E não ser nada, sem a droga eu não sou nada, sem o álcool eu não sou nada. Tem medo de deixar. Mas é a mentira do demônio que está aí. Se você deixar, você vai ser muito mais feliz, mas o demônio te mantém escravo ali da droga, do álcool, da pornografia. Se eu deixar de ver pornografia, eu não vou ter prazer, eu não vou ser ninguém, eu não vou ser feliz. Imagina? E aí se mantém o demônio com esse medo que ele coloca em nós, pelo pecado que experimentamos, a morte do pecado, aí ficamos ali refém disso. Não, se eu aceitar essa cruz, essa mulher chata, esse marido insuportável, que bebe, não, eu não vou ser feliz, eu não vou ser ninguém, eu não sei o quê. Aí o demônio, por esse medo, te mantém escravo do ódio, da revolta, da murmuração, do julgamento. O demônio é o pai da mentira. Então, pelo medo que nós temos de morrer, de passar ao outro, de se entregar, de doar a vida, nós ficamos escravizados pelo demônio. Ele nos pega aí. Não, se você amar e perdoar, você não vai ser feliz, todo mundo vão te enganar, vão te passar para trás, você não é ninguém se você não tiver dinheiro, se você não for importante, ninguém te ama, ninguém te quer, você não é nada, você não é ninguém. Pelo medo nós corremos atrás do dinheiro todo dia para tentar ser alguém. Nós, do nascer ao pôr do sol, tentamos ser alguém, ser amado, ser aceito, ser benquisto, ser valorizado, ser aplaudido, ser importante, ser famoso. É o engano do demônio. Mas Jesus mostra que não.
que aquele que doa a sua vida encontrará vida, mas o que busca a sua vida, que procura ser todo dia, esse perde a vida. Porque é dando que se recebe, é morrendo que se vive, se humilhando que se é exaltado, sendo o último que se é primeiro. O caminho de Jesus é diferente, é de libertação. O Senhor vem com essa palavra hoje para nos libertar de todo o mal, de todo o engano do demônio, das doenças também, se for da vontade de Deus, os milagres que aconteçam. E pegar e nos levantar. O Senhor veio hoje nos tomar pela mão, como tomou a sogra de Pedro, e nos ressuscitar, nos colocar de pé para a honra e glória de Deus, para também sermos testemunhas do anúncio do Evangelho. Coragem, irmãos, alegria, esse é o cotidiano da nossa vida, estarmos ressuscitados, estarmos de pé, cada dia na nossa caminhada, na nossa fé. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.